Olá, aqui é o reverendo Alan Cioli e eu quero ler com vocês o Salmo 42. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem a toda hora: onde está o teu Deus? Derrama minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Até aqui, até o verso número 6. Bom, Salmo 42, um salmo que já foi musicado, já foi tema de canção. Essa relação da corça que suspira e que tem sede de Deus. E é claro, é uma figura muito bonita, muito bela, mas talvez o que poucos percebam, não sei, é que se trata de alguém que se encontra numa terrível angústia, numa profunda tristeza. Por que não dizer, se já não está deprimido, beirando a depressão? O salmista, que nós não sabemos de quem se trata, apesar de que Spurgeon, pregador batista, calvinista do século XIX, ele vai dizer que esse salmo, Salmo 42, pode até não estar escrito que é de Davi, mas tem o cheiro do filho de Jessé. O ponto é o seguinte: trata-se de alguém que tinha uma determinada relação com Deus, trata-se de alguém que, o próprio texto diz, conduzia o povo em multidão, em alegria, até a casa de Deus, na época, então até o templo. Talvez alguém que esteja exilado, que esteja longe de Israel, longe da sua nação, que perdeu o acesso ao templo, e ele se encontra em, então, profunda tristeza. Ele faz essa comparação, então, com esse animal, com a corça. Né? Muito provavelmente ele está no deserto e talvez ele tenha visto, né, esse animal passando de longe. E a corça é um tipo de animal que ele sempre anda em bando, em rebanho. Ele não anda sozinho, raramente anda sozinho, e quando acontece é porque ele está perdido. Então é muito interessante essa associação entre alguém que se encontra distante da casa de Deus, distante do povo de Deus, e ele vê nesse animal um comparativo, alguém que está distante do seu rebanho, distante talvez do líder do seu rebanho, num completo deserto e triste. Então ele faz esse comparativo. A corça é um tipo de animal que ela consegue farejar água a quilômetros de distância. E quando ela chega ao ponto então de berrar por sede ou por causa da sede, berrar por água, uma necessidade de água, é porque realmente ela se encontra numa situação desesperadora. E ele vai dizer o seguinte: assim como a corça berra, ou o texto poeticamente diz suspira, mas na verdade a melhor tradução seria brame, de sede. Como a corça, ela dá o bramido de sede. A alma do salmista se encontra da mesma maneira. Uma perspectiva, uma percepção de que está distante de Deus e que isso pode matá-lo. Porque essa é a ideia da sede no deserto. Você pode vir à morte por estar distante de Deus. E ele vai dizer o seguinte: até então, talvez alguém poderia dizer, ora, é apenas uma questão espiritual envolvida, não há algo emocional. Ele continua: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Então, um sentimento envolvido aqui, uma saudade envolvida aqui. E aí o verso 3 diz: minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite. Bom, quase todas as passagens bíblicas que falam sobre alimento, sobre mesa farta,
Por exemplo, não é o caso citado, mas quando se fala de vinho, sempre há uma conotação de alegria e de prazer e de saciedade. Quando o salmista diz então que o motivo de saciedade dele, o que tem saciado a alma dele, são lágrimas e não de fato alimentos, é como quem diz o seguinte: eu me encontro numa profunda tristeza e na verdade é como se eu não quisesse sair dessa tristeza, porque isso tem de alguma maneira me alimentado, me enchido, me preenchido. E ele ainda vai dizer mais, que enquanto ele se encontra nesse turbilhão de emoções e de sentimentos, ele ainda é desafiado por aqueles que estão à sua volta. Ora, diante da situação que você se encontra, aonde está afinal o teu Deus? Ele derrama então a alma é derramada. Ele se lembra da época em que, com gritos de alegria e louvor, ele conduzia o povo de Deus. E o verso 5 é a virada, é a grande virada. Entenda que você pode ler todo o Salmo 42 até o final dele, até o verso 11, e inclusive emendar no Salmo 43. Muitos irão entender que, na verdade, o Salmo 43 é uma continuação do Salmo 42, mas o ponto é que o salmista ele se encontra, ele se percebe nessa situação de profunda angústia e tristeza, e o Salmo vai terminar e Deus não vai responder. O Senhor não vai responder. No entanto, o Salmo ele vai terminar nessa primeira parte no verso 5, depois na próxima sequência no verso 11 e também no capítulo, no Salmo seguinte, o 43, ele vai terminar com uma afirmação de fé. Mas não somente uma afirmação de fé, mas uma postura, uma atitude a partir da fé, confiando no Senhor. Ele diz o seguinte: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então, é como se ele pegasse tudo isso que está acontecendo, se lembrasse de quem é o Senhor, quando ele diz: espera em Deus, pois ainda louvarei minha salvação e meu Deus. Ele vai dizer o seguinte para a alma dele então: espera, aguarde, tenha mais calma, tenha mais paciência, ainda hei de louvá-lo. E uma coisa é certa, para todos aqueles que se encontram reconectados com Deus, para todos aqueles que se encontram de fato andando com Deus, mediante o Filho de Deus, Jesus Cristo, é fato para todo cristão que, apesar de todas as dificuldades que nós passamos neste mundo e nesta vida, nós já sabemos o final da história, nós já temos o Apocalipse escrito, nós já sabemos que tudo irá contribuir para a glória de Deus, que o Senhor será glorificado, o Senhor será louvado. E nós, aqueles que estivermos reconciliados com Deus, arrependidos dos nossos pecados e através do sacrifício de Jesus Cristo, estarmos em paz com Deus, nós seremos esses instrumentos, como que trombetas que ressoam e apontam a chegada do glorioso Rei. Então, apesar de todas as dificuldades que nós passamos, apesar de todas as dificuldades que o salmista passava, ele sabia que no fim Deus seria louvado. E ele, como quem anda com Deus, e nós, que em Cristo voltamos a andar com Deus, sabemos que seremos instrumento da glória de Deus. E isso é magnífico. E ele ainda diz mais: alma, tenha calma, tenha paciência, porque não somente nós louvaremos a Deus, mas há uma lembrança aqui: o Senhor é o Senhor da minha salvação. Então as coisas estão difíceis. Desculpa a expressão, mas o pau está quebrando no lombo. A calamidade está batendo às portas. Mas Ele é o Deus da nossa salvação. Nós não somente vamos louvá-lo no fim, mas nos manteremos firmes
em paz, em paciência, sabendo que no final cantaremos a Ele, porque Ele é o Deus que salva. E não somente isso, ele fecha o verso 5 de uma maneira espetacular. Meu Deus, Deus da minha posse. Ou seja, não somente eu sou filho dele, eu sou posse dele, eu sou preciosidade dele, mas ele também é meu. Ele também é o meu Deus. Alguém que toma conta de todo o meu ser e de toda a minha vida. Então essa é a lição desse salmo. E salmo que gerou inclusive uma outra canção dos Tênio Márcios, que diz: puxa uma cadeira, ó minha alma, que eu quero te perguntar, o que te roubas a calma e bota tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver. Lembre daquilo que o mestre falou: a minha graça te basta. No momento da angústia, se lembrando do que o salmista definiu no final do verso 5. Faça como ele fez no início do verso 5. Como que pegando a sua alma pelas roupas e pelo colarinho, coloque ela sentada de frente a você e diga: por que você está assim? E por que você está me entristecendo? Você esqueceu a quem nós servimos? Nós o louvaremos. Tenha paciência, porque Ele é o nosso Deus e é o Deus que salva. Deus te abençoe.